Fala aí pessoal, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o limite de funções de uma variável real, né? Eu trouxe esse exercício aqui, né? E trouxe um teorema antes, né? Porque a gente vai precisar desse teorema para poder resolver o exercício, tá? Então o teorema, né, é conhecido até como um corolário aí do teorema do sanduíche ou, né, o teorema do confronto. Esse teorema ele diz para a gente o seguinte, que se você tiver Fg, né, de um domínio em R e um número real A, tal que todo intervalo aberto contendo esse A intercepte o domínio menos o A, tá? Se é o limite de f de x, quando x tende a for para zero, e existir um m maior que zero, tal que o módulo da g de x seja menor que ou igual a m para todo x no domínio, então o limite desse produto, ou seja, de f de x vezes g de x, quando x tender a A, vai para zero, tá certo? Então esse teorema ele é bem importante aí quando você está tratando de funções, né, de produto de funções aí que você tem uma função, onde você tem uma função que vai para zero e uma outra que a gente diz que é limitada. Tá? Dizer que módulo de g de x é menor que ou igual a m para todo x pertencente a D quer dizer que ela é limitada nesse domínio. Tá beleza? Pois bem, o exercício então, né, foi até pedido aí para uma amiga de um aluno meu, de um ex-aluno meu. Ele pediu para ela pediu para a gente resolver esse exercício. Eu achei interessante, achei legal colocar aí e compartilhar com vocês. Tá certo? Esse exercício ele caiu na escola naval e ele falava o seguinte: se A é o limite quando x tende a zero da raiz cúbica de x mais 3 ao quadrado menos a raiz cúbica de 9 sobre x, B é o limite quando x vai para zero do módulo de x quadrado menos 2 menos o módulo de x menos 2 sobre x, e C é o limite quando x tende a 1 de x menos 1 elevado a 9 vezes o seno de 1 sobre x menos 1 ao cubo. Então, A elevado a 3b menos C é igual a... Aí dá as opções para a gente, tá certo? Então, qual é a ideia? É um exercício bem objetivo, não fica com rodeio, né? Então, ele pega e já diz logo para você o que você tem que fazer. Você tem que saber quem é o A, quem é o B, quem é o C e calcular essa expressão aqui, tá certo? Então, vamos proceder ao cálculo de cada um desses limites aí. Então eu vou começar calculando esse limite A. Para calcular esse A, tá, eu vou proceder de duas formas. Primeiro eu vou usar um teorema que é chamado a regra de L'Hopital. Porque você usando a regra de L'Hopital é bem mais rápido você calcular esse limite. Né? E numa prova, por exemplo, de concurso, né, um exame de acesso lá à escola naval, o cara quer ganhar tempo. Então se ele soubesse a regra de L'Hopital é mais rápido. Tá? Mas eu vou resolver também sem a regra de L'Hopital, porque geralmente esse tipo de limite ele é muito comum para o estudante que está iniciando no cálculo, está fazendo cálculo 1 de repente, e lá, quando ele começa a estudar os limites, ele não pode usar a regra de L'Hopital, porque a regra de L'Hopital precisa saber derivar. Né? Então o estudante de cálculo 1 inicial, ele não sabe derivar, então ele não pode usar a regra de L'Hopital. Esse limite é até interessante, que quando eu fiz prova para monitor na UF de cálculo, e na época o professor que elaborou a questão, ele até botou, resolva, aí dava um limite lá parecido com esse, e ele obrigava na questão a você resolver sem usar a regra de L'Hopital, tá certo? Porque sem usar a regra de L'Hopital tem que ter um traquejo algébrico aí que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então vamos lá. Solução. Então, ó, vou botar aqui cálculo de A, tá? Então, como que eu vou proceder ao cálculo de A? Primeira coisa, eu vou usar, né, a primeira forma de resolver, tá? Eu vou usar a regra L'Hopital, tá?
Às vezes escrevem l'hospital, depende aí do autor do livro. Tá? Então, utilizando essa regra, o que eu vou ter que fazer? Esse limite aí, esse A, ele vai ser igual, né, ao limite, quando x tende para zero, de quem? Desculpa, né? Só um instante que eu dei um vacilo aqui. Primeira coisa, né, que a gente tem que observar é o seguinte. Eu tenho que mandar x para zero aqui, para ver se eu posso usar essa regra, né? Eu não falei isso. Eu mando x para zero aqui, e aí o que vai acontecer? Vai ficar 3 ao quadrado, vai dar 9. Ficaria raiz cúbica de 9 menos raiz cúbica de 9 em cima. Aí dá zero. Quando eu mando x para zero aqui, eu vou ter zero. E aí eu vou ter zero em cima e zero embaixo. Eu só posso utilizar a regra de L'Hopital se for zero em cima, zero embaixo, ou infinito em cima, infinito embaixo. Tá? Não tem problema ser menos infinito, infinito, menos infinito, mais infinito, não tem problema. Né? Eu só posso utilizar a regra de L'Hopital se tiver com indeterminações desse tipo, tá certo? Então, essa é um tipo de indeterminação zero sobre zero. Então, eu posso utilizar a regra de L'Hopital, tá? Então, para utilizar a regra de L'Hopital é bem simples, se você souber derivar. Esse limite dessa função aí vai ficar o seguinte, vai ficar igual ao limite. Eu vou usar essa notação aqui para dizer a primeira derivada, tá? Raiz cúbica de x mais 3 ao quadrado menos a raiz cúbica de 9, eu vou usar aqui linha, tá? Essa linha aqui você entende que é a primeira derivada. E aqui embaixo vai ficar, você deriva em cima, ao invés de você calcular o limite da função como está aqui, você calcula o limite da derivada da de cima sobre a derivada da de baixo, ok? Então vamos proceder ao cálculo dessas derivadas aí. Como é que vai ficar isso? Então, ó, para derivar essa função aqui, eu vou ter que transformar essa daqui, eu vou chamar essa primeira parte aqui de f. Então, ó, f de x seria a raiz cúbica de x mais 3 ao quadrado, ok? F de x, então, eu posso escrever assim, ó, x mais 3, usando, né, uma propriedadezinha aí das raízes, né, que é a potência com expoente fracionário. Eu posso pegar esse 2 e jogar para cima e o 3 para baixo, né? Só você lembrar isso aqui, né? Raiz nésima de a elevado a m. É a elevado a m sobre n. Tá? Então eu posso escrever assim. E aí eu quero a primeira derivada disso. F' de x vai ser quem? Esse 2 terços cai na frente, né? Aqui fica x mais 3 elevado a 2 terços menos 1. Então F' de x vai ser igual a 2 terços, que multiplica x mais 3 elevado a 2 terços menos 1 vai dar menos 3, né? 2 menos 3 vai dar menos 1 terço. Tá? Então essa daí é a primeira derivada para essa função aqui, né? E daí eu posso escrever assim. Isso aqui, né? A vai ser igual ao limite, quando x tende a zero, de quem? Daquela função ali, f' de x, que vai ficar 2 terços de x mais 3 elevado a menos 1 terço. Né? Aí você vai me perguntar, e a derivada de menos raiz cúbica de 9? Isso é zero, né? Porque se você tem assim, g de x igual a c, que é constante, a primeira derivada dele é zero. Tá? Isso aí a gente aprende lá quando a gente estuda as derivadas. Então, derivando menos raiz cúbica de 9 vai dar zero, então não coloco nada. Sobre quem? Derivada de f de x igual, de h de x igual a x. Primeira derivada, h de x igual a x. A primeira derivada de h em relação a x vai ser quem? Derivada de x, primeira derivada, é 1. Tá certo? Né? Então, você derivou isso daí, você tem aqui 1. Então, o seu limite se reduziu a quê? Limite, quando x vai a zero, de quem? Isso daqui eu posso reescrever assim, né? Eu posso botar 2 sobre 3, que multiplica x mais 3 elevado a 1 terço.
tá certo? Que é igual ao limite, quando x tende a zero, de 2 sobre 3 vezes a raiz cúbica de x mais 3. Tá? Isso aqui eu só estou reescrevendo, né? Esse menos 1/3 aqui, desse passo daqui para cá, eu usei essa propriedadezinha aqui, tá? A menos m é 1 sobre a elevado a m. Né? Uma propriedadezinha de potência, eu posso escrever dessa forma. Okay? Então, com isso, eu estou com praticamente o meu problema resolvido. Tá? Você nota que essa regra ela é muito útil, né? Ela é bem rápida. Você vai ver quando eu calcular do outro jeito, que é muito mais trabalhoso quando a gente não sabe aí a regra de L'Hopital. Então aqui, aplicando x diretamente, eu vou obter o quê? 2 sobre 3 vezes raiz cúbica de 3. Então esse daqui seria o meu limite, tá certo? Você vai notar que também quando a gente fizer a conta lá para o outro, né, utilizando a outra maneira, isso aqui vai ficar um pouco diferente, tá? Mas nada que não se resolva manipulando algebricamente isso aqui, não tem problema, tá? Eu vou colocar aqui a resposta como talvez a gente vai achar no outro. Vai ficar assim, tá? Vai ficar raiz cúbica de 3 elevado a 4, se não me engano, tá? Só para depois a gente não se confundir, fica assim, tá? Aqui é só passar a raiz cúbica no 3, fica a raiz cúbica de 3 elevado a 3, né? Que é a mesma coisa que 3. Então aí usando propriedade de raízes eu posso escrever dessa maneira aqui, tá? Então é isso. Beleza. Agora eu vou calcular novamente esse limite A, como se você fosse um estudante aí do cálculo 1 que nunca viu a regra de L'Hopital. Tá certo? Você vai ver que é uma coisa bem mais trabalhosa, né? Mas faz parte. Então aqui é ainda o cálculo de A, tá? Uma segunda forma de resolver, tá? Então, para resolver esse limite sem usar a regra de L'Hopital, o que eu vou ter que fazer, né? A é igual ao limite, só a gente escrever o limite aqui, quando x tende a zero, da raiz cúbica de x mais 3 ao quadrado menos a raiz cúbica de 9 sobre x, né? Então você nota que você tem ainda, né, que nós temos uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. E para remover essa indeterminação e calcular o limite, como que eu devo proceder? Aqui eu vou ter que lembrar o seguinte, antes de fazer a conta aqui, eu vou deixar ele paradinho aqui, vou botar aqui uma observação. Tá? A gente tem aí um produto notável, né, que ele diz para a gente o seguinte, que se você tivesse diferença de dois cubos, né, a menos b ao cubo vai ser a menos b que multiplica a quadrado mais ab mais b quadrado. Tá? Isso aí é um resultado que a gente tem lá do ensino fundamental. Então eu vou tentar aplicar esse resultado aqui. De que forma? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui raiz cúbica de x mais 3 ao quadrado. Eu vou elevar isso ao cubo. Esse daqui seria o meu A, tá? Menos raiz cúbica de 9 ao quadrado, ok? Ao quadrado não, desculpa, ao cubo. Tá certo? Então eu estou aplicando aqui, é como se esse camarada aqui, né, fosse o meu A e esse daqui fosse o meu B. Utilizando então essa fórmula, eu posso escrever assim, A menos B. Então vai ficar raiz cúbica de x mais 3 ao quadrado menos raiz cúbica de 9, que multiplica
raiz cúbica de x mais 3 ao quadrado, tá? Deixa eu colocar um colchete aqui em volta, assim, tá? Mais a vezes b, então ficaria raiz cúbica de x mais 3 ao quadrado vezes a raiz cúbica de 9, mais a raiz cúbica de 9 elevado a 2, aqui, tá? É só substituir, no lugar do a, você coloca a raiz cúbica de x mais 3 ao quadrado, no lugar do b, você coloca a raiz cúbica de 9, e vai fazendo essa conta, tá certo? Então aqui, você observa, né, que quando você tem isso, na verdade aqui quando você levou ao cubo, você ficaria só com isso aqui, ó, x mais 3 ao quadrado menos 9, seria igual a esse negócio todo aqui, tá certo? Não vou repetir só para não carregar muito aqui a notação, tá? Então como que eu vou proceder para calcular esse limite de a? Assim, a vai ser igual limite, quando x tende a zero, desse negócio aqui. Então vai ficar assim, ó, raiz cúbica de x mais 3 ao quadrado menos raiz cúbica de 9 sobre x, tá? Você lembra que quando você tinha coisas com raízes, geralmente a gente dava uma, tipo com uma racionalizada, né, de cima para baixo assim, né? Então a gente conseguia remover indeterminação. A ideia é bem parecida, só que como eu estou com um cubo, eu vou ter que utilizar essa identidade aí. Né? A ideia é a seguinte, ó, você nota aqui que se eu multiplicar esse fator, que é esse mesmo fator que está aqui, por essa expressão aqui, eu vou obter o quê? X mais 3 ao quadrado menos 9. Então a ideia é pegar esse fator que está aqui e multiplicar ele aqui do lado, tá certo? Então vai ficar assim, ó. Raiz cúbica de x mais 3 ao quadrado mais raiz cúbica de x mais 3 ao quadrado vezes raiz cúbica de 9 mais raiz cúbica de 9 ao quadrado. Fechou aqui. E aqui embaixo você coloca a mesma coisa, né? Porque o que você multiplicar em cima, você tem que multiplicar embaixo para não alterar a sua fração. Então você tem a mesma expressão. Raiz cúbica de x mais 3 ao quadrado mais raiz cúbica de x mais 3 ao quadrado vezes raiz cúbica de 9 mais raiz cúbica de 9 ao quadrado. E aí você tem essa coisa linda aí, tá? Você nota que é muito mais trabalhoso, né? E se você perceber aqui, você vai falar assim, ah, cara, eu nunca ia pensar um negócio desse. Eu também, quando vi a primeira vez uma solução desse tipo, eu falo, eu nunca ia pensar. Mas aí daí quando você vê, né, a primeira vez alguém resolver, toda vez que aparece um radical aí, um limite que tem raízes cúbicas, né, envolvidas, você já pensa logo num negócio desse tipo. E aí o negócio flui, tá? Aqui eu só vou colocar parêntese aqui em volta, né? E aí com isso eu vou conseguir determinar o valor de A. Então perceba o seguinte, esse A vai ficar como? Limite, quando x tende a zero, de quem? Isso tudo aqui, ó, essa expressão toda é quem? X mais 3 ao quadrado menos 9. Então em cima vai ficar x mais 3 ao quadrado menos 9 sobre x que multiplica esse negócio todo aqui. X que multiplica a raiz cúbica de x mais 3 ao quadrado, isso ao quadrado, mais raiz cúbica de x mais 3 ao quadrado vezes raiz cúbica de 9 mais raiz cúbica de 9 ao quadrado. Ficaria um negócio bem estranho assim, né? Bem esquisito, mas enfim, né?
Então agora, a ideia é fazer o quê? Eu vou fatorar esse camarada aqui ainda, tá? Você nota que, né, tem que estar com fatoração bem firme aí, porque senão o bicho pega. Você tem aqui x mais 3 ao quadrado menos 9. Isso eu posso escrever x mais 3 ao quadrado menos 3 ao quadrado. Aí eu tenho diferença de dois quadrados, né? Então eu posso escrever x mais 3 menos 3 vezes x mais 3 mais 3. Tá? Eu estou usando essa identidade aqui, ó, a ao quadrado menos b ao quadrado. Isso é igual a menos b que multiplica a mais b. Produto notável. Tá? Estou usando isso aqui. Então a vai ser igual ao limite, quando x tende a zero, de quem? Dessa expressão aqui. Né? Eu vou pegar ali e escrever, ao invés de escrever x mais 3 ao quadrado menos 9, eu escrevo logo isso aqui. Então eu vou ficar com x mais 3 menos 3, que multiplica x mais 3 mais 3. Né? Para economizar tempo aqui, eu posso até escrever logo assim, né? X que multiplica x mais 6. Igual que a gente já ganha um tempo aqui. Tá? Então aqui vai ficar x que multiplica x mais 6 sobre x que multiplica esse negócio todinho aqui, ó, raiz cúbica de x mais 3 ao quadrado mais raiz cúbica de x mais 3 ao quadrado vezes raiz cúbica de 9 mais a raiz cúbica de 9 ao quadrado. Fechou aqui, você tem isso, tá? Esse x aqui pode cortar com esse, então o limite quando x tende a zero, né, vai ser de x mais 6 sobre esse troço todinho aqui. Raiz cúbica de x, que eu esqueci de botar ao quadrado, né? X mais 3 ao quadrado, mais a raiz cúbica de x mais 3 ao quadrado vezes a raiz cúbica de 9, mais a raiz cúbica de 9 ao quadrado. Tá certo? Então, agora é só você mandar o limite para zero, que você vai obter o resultado de A. Então aqui, A vai ser igual ao limite, quando x tende a zero. Aqui vai ficar, quando eu mandar para zero, vai dar 6 em cima, tá certo? Esse aqui vai dar zero, então vai ficar raiz cúbica de 3 ao quadrado, mais raiz cúbica de 3 ao quadrado vezes raiz cúbica. 9 eu já vou escrever 3 ao quadrado, tá? Que é a mesma coisa, né? Mais raiz cúbica de 3 ao quadrado, tá certo? Então aqui é só você observar, né, que você vai ter o quê? 6 é o limite de uma constante. Aqui vai ficar raiz cúbica de 3 à quarta, tá? É só multiplicar aqui, propriedade de potência. Aqui, propriedade de raízes, né? Vai ficar raiz cúbica de 3 à quarta, mais raiz cúbica de 3 à quarta. Ok? Com isso, vou apagar aqui para poder concluir. Vou jogar ele aqui para cima. A gente vai obter 6 sobre quem? 3 vezes a raiz cúbica de 3 à quarta. Tá? E aí eu posso cortar esse 6 com esse 3 aqui, vai dar 2. E o resultado disso vai ser 2 sobre a raiz cúbica de 3 à quarta, conforme a gente determinou lá usando a regra de L'Hopital. Beleza? Então vamos proceder agora ao cálculo de B e de C, ok? Pois bem, então agora nós vamos proceder ao cálculo do limite B. Lembrando que B é o limite, quando x tende a zero, do módulo de x² menos 2 menos o módulo de x menos 2 sobre x, ok? Então para poder calcular esse limite, o que nós iremos
como que nós iremos proceder? A ideia aqui é a gente eliminar o módulo. Com o módulo fica complicado, não, na realidade não dá, né, para fazer. E a ideia para poder eliminar o módulo é estudar o sinal das funções que estão dentro dos módulos, tá certo? Então eu vou estudar o sinal de x² menos 2. Então, primeiro, estudar o sinal de, eu vou chamar de f aqui, tá? F de x igual x² menos 2. Como que eu estudo o sinal dessa função? Você deve lembrar que a gente pode proceder assim, né? Pega aqui, encontra as raízes, faz f de x igual a 0, aí você vai obter x² menos 2 igual a 0. Isso implica que x vai ser igual a mais ou menos a raiz de 2. Aí você teria aqui as raízes da sua função, tá? A abertura, né? O gráfico disso aqui é uma parábola com a concavidade voltada para cima. Você lembra que aqui é positivo, positivo e aqui é negativo, tá certo? E vamos dar um destaque aí para o zero. Vou colocar aqui um destaquezinho aí para o zero, porque eu quero saber como que a função se comporta. O termo matemático, né, preciso aí é na vizinhança do zero, né? Então eu quero saber como que a função está se comportando na vizinhança do zero. Observando isso daqui, né, eu vejo que perto do zero a minha função ela só assume valores negativos, tá certo? Com isso, o que eu posso escrever, né, sabendo disso? Eu posso escrever então o seguinte, né, como ela assume valores negativos, eu posso escrever assim, ó, módulo de x² menos 2 vai ser igual a menos o módulo de x² menos 2. Tá? Que é a mesma coisa que menos x² mais 2. Eu posso escrever assim, lembrando a definição de módulo, né? Módulo de y é o quê? É y se y for maior que ou igual a 0 e menos y se y for menor que 0. Como a minha função aqui perto da vizinhança do zero, numa vizinhança do zero, ela é negativa, então quando eu eliminar o módulo, eu vou ficar com menos o que está dentro do módulo, ok? Então vai ficar menos x² mais 2. Beleza, vamos guardar isso aqui, que depois eu vou voltar lá para o cálculo do limite. O segundo passo é estudar o sinal de, vou chamar de g de x igual àquela outra função ali, x menos 2. Para estudar o sinal disso, né, eu tenho que lembrar que o gráfico disso aqui é uma reta. Então você tem g de x igual a 0, x menos 2 igual a 0, x igual a 0. Com isso daí eu tenho a raiz, aí eu vou saber aqui que ela corta no 2. E que ela é uma reta crescente. Então aqui eu teria positivo e negativo. Dando um destaque aí perto do zero, o que nós iremos obter? Olhando perto do zero, eu vejo que a função é negativa também. Com isso, eu posso escrever o seguinte. Sabendo isso, eu posso escrever que o módulo de x menos 2 vai ser igual a menos x menos 2. Tá? Então daqui eu vou ter menos x mais 2. Da mesma, a razão aqui porque eu elimino o módulo e coloco o sinal de menos é a mesma razão que eu utilizei para poder eliminar na função de cima. Tá certo? Com isso daí, o nosso limite, b, vou até deixar aqui, né? B vai passar a ser o quê? Igual ao limite quando x tende a 0. Vou conseguir eliminar os módulos. No lugar do módulo de x² menos 2, vou colocar menos x² mais 2. Então aqui eu tenho menos x² mais 2. Menos, esse menos aqui é o do limite mesmo. Módulo de x menos 2 eu vou substituir por menos x mais 2 sobre x, ok? E com isso vai ficar bem tranquilo agora para a gente poder calcular o nosso limite.
Pois bem, então para calcular o nosso limite aqui, eu vou dar uma melhorada, eu vou ter limite quando x tende a zero. Aqui vai ficar menos x quadrado mais 2, aqui menos e menos vai ficar mais, menos 2 sobre x. Isso vai ser igual ao limite quando x tende a zero. Esse aqui eu posso cortar com esse. Eu vou colocar aqui o x em evidência logo e vou obter isso daqui, sobre x, concorda? Porque era x quadrado mais x. Coloca x em evidência, eu posso cortar aqui e aqui. E mandando isso daqui para zero, eu vou ter menos 0 mais 1, que vai dar 1. Esse é o resultado do nosso limite. E agora eu vou proceder ao cálculo de C. Quem vai ser C? C, a gente lembra que era o limite quando x tende a 1 de x menos 1 elevado a 9 vezes o seno de 1 sobre x menos 1 ao cubo. Isso aí, né? X menos 1 elevado a 9 vezes o seno de 1 sobre x menos 1 ao cubo. Se você pegar e aplicar o limite diretamente aqui, você vai perceber que isso aqui vai para zero, porque eu teria 0 elevado a 9, que dá 0. E aqui eu teria seno de 1 sobre 0. Seno de 1 sobre 0 não está definido, tá certo? Mas só que tem uma coisa muito forte aqui, que a gente deve lembrar, é que essa função seno, ela é uma função limitada, tá? É uma função limitada, beleza? E essa daqui, eu já percebi que ela vai tender a quanto? A zero. Então, lembrando aquele teorema que eu enunciei lá no início do vídeo, eu tenho uma função que está indo para zero e outra que é limitada, eu vou obter quanto como resposta? Zero. Tá? Uma justificativa aqui só para você, né? Porque eu falei que a função seno é limitada. Por que a função seno é limitada? A gente tem que lembrar o seguinte, né? Módulo do seno de θ, ele é menor que ou igual a 1. Tá certo? E lá, quando eu enunciei o teorema, eu falava que o módulo da minha g de x tinha que ser menor que ou igual a 1m, e esse m sendo maior que zero. No caso aqui, o meu m seria 1. Tá? Então a função seno é limitada, né? Isso aqui a gente já sabe, ela fica preso, o gráfico dela, né? Fica preso naquela faixa de menos 1 até 1. Né? Então, por essa razão ela é limitada, beleza? Então se eu tenho uma que vai para zero, outra que é limitada, o limite dá zero, ok? Com isso daí eu obtive os três valores, né, de A, B e C. E agora ele me pediu para calcular o valor da expressão. A gente já está caminhando para o final. Portanto, ele queria saber A elevado a 3B menos C. Tá certo? Então, ó, A, eu tinha visto que A era 2 sobre a raiz cúbica de 3 à quarta. Lembra disso? Então, vou substituir. Isso elevado a 3 vezes o B, que é 1, menos o 0, que é o valor de C. Só substituir, né? B igual a 1, A igual a isso, e C igual a 0. Então, a conclusão aqui que eu vou ter 3 vezes 1 vai dar 3, então eu vou obter 2 elevado a 3 sobre a raiz cúbica de 3 elevado a 4 elevado a 3. 2 elevado a 3, eu tenho 8, cortando aqui e aqui, eu tenho 3 elevado a 4. Tá certo? Porque eu elevei ao cubo uma raiz cúbica. Então, fica o que está dentro aqui da raiz. Então, a resposta desse problema é a letra A. Ok? Então, com isso aí, a gente conclui, né, a resolução desse exercício. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Beleza? Um abração para vocês, tudo de bom. Deus abençoe a vida de vocês aí.